O seu texto é muito bom, Paulo, sobre a imprensa do mais, né? Conjunção adversativa. Interessante, você inclusive criou ali o ranking de títulos nobres, né? Eu gostei do Conde, né? Tem o Contudo, o Todavia, o Entretanto, o Não Obstante é o Conde, eu gostei muito. Então ficou muito divertido o seu texto, como costuma ser o caso, mas o assunto é sério. É, eu eu entendo 100% os pontos do Fiuza, tendo a concordar com eles, mas isso já é uma discussão que a gente precisa dar um passo atrás, porque isso já é uma discussão até moderna. O papel da imprensa, como ele descreveu, é um papel nobre, importante, sem dúvida, não desprovido de riscos de erro deliberado ou não, né? Quer dizer, todo ser humano carrega um viés, mas o esforço ali é deixá-lo de fora para retratar da forma mais fidedigna possível a realidade, né? Isso já é algo moderno, porque isso começou com alguns grandes nomes ali do jornalismo, né? Acho que o Lippmann, né? Alguns assim, que divulgaram a ideia, essa missão, né, da imparcialidade, da objetividade do fato e tudo. Mas antes disso não era bem assim. E talvez fosse mais realista. Isso talvez tenha gerado expectativas demasiadas e que degringolaram, né? Porque quando você cria um negócio em cima de informação ou formação de opinião, é um negócio perigoso você achar que vai realmente manter ali a linha 100%. Alguns são muito diferenciados ao tentar. E eu dou todo o crédito do mundo e divulgo, não é por acaso, e sou parceiro há muito tempo, a Gazeta do Povo. Mas ali tem uma coisa muito peculiar. O Guilherme, a irmã, a Ana Amélia, a filosofia, a independência, é uma coisa que você percebe que há um esforço muito grande de enxergar a verdade, buscar a justiça e os fatos. Eu sei disso porque eu fui cancelado. E a Gazeta foi o único veículo à época que se interessou em realmente esmiuçar o que aconteceu para fazer justiça. Aquilo me impressionou. Eu tive reunião com os donos e tudo. Então, a Gazeta é um veículo diferenciado, é isso que eu quero dizer. Mas, via de regra, tem tudo. Leiam a biografia do Assis Chateaubriand para ver como ele usava aquele poder que ele tinha de destruir reputações e empresas. Eu tenho um livro aqui, está na minha mão, do Mark Levin, né, um comentarista muito conhecido aqui nos Estados Unidos, conservador, Unfreedom of the Press. E ele conta um pouco da história aqui. Antes era muito mais natural a imprensa, né, o jornal impresso, ser enxergado, ser visto como uma extensão do partido político. Os caras se digladiavam na arena política e cada um tinha lá seus representantes midiáticos. E o jornal ia lá atacar o adversário e tudo. Só que era uma coisa muito mais direta. Então, de novo, eu estou fazendo esse preâmbulo, voltando às raízes, à origem, por dois motivos. Primeiro, para a gente questionar, por mais nobre que seja a missão, a condição de executar, né, essa missão, que é a imparcialidade e a objetividade dos fatos. Porque, do outro lado, vai ter um ser humano que tem uma visão de mundo, que tem um viés, que tem suas preferências e tudo mais. Ele vai ter que fazer um esforço muito grande para deixar isso de lado. Principalmente se ele for repórter. E aqui já começa o problema, né? Eu percebo isso pelo Twitter, pelas redes sociais e tudo. Muita gente não entende as diferentes funções da reportagem e do comentarista de opinião. Muita gente não entende. Até porque talvez hoje tenha se misturado mesmo, né? O que a gente mais vê é âncora, apresentador ou repórter dando a sua opinião de forma escancarada ali, né? E filtrando tudo de acordo com o seu viés. Não deveria ser o seu papel. Né? O repórter traz a notícia o mais isenta possível, objetiva, e eu vou lá como comentarista e opino. Hoje em dia, em alguns veículos, não acontece nada perto disso. O cara grita viva a ciência, o cara deixa muito claro ali que tá torcendo pro Lula e odeia o Bolsonaro, na reportagem. Aí eu pego na hora de comentar e dou uma alfinetada para lembrar quem é repórter e quem é comentarista. Então nós estamos nessa situação hoje, nesse pé de problemas. Né? Agora, de novo, eu fiz esse arrazoado e voltei na origem por dois motivos. O primeiro é questionar essa nobre missão. Até quanto ela é realmente viável. Né? Então a gente sendo mais cético, acho que melhora, porque a gente já vai virar e falar assim, tá bom, eu vou levar a sério a reportagem, vou ver
o noticiário, mas eu vou ver com uma pitada de sal e uma desconfiança. Porque eu sei que do outro lado são seres humanos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o que me incomoda mais não é necessariamente o viés. É a pretensão de imparcialidade. É a desonestidade. Eu acho isso muito curioso porque eu me vejo, em parte, como uma espécie de media watch. Isso muito antes de eu virar um cara da mídia mainstream. Eu passei por tudo, né? Eu passei por Isto É, por Veja, por Globo, por Zero Hora, por Rede TV, por todos quase, né? O R7. E o meu problema nunca foi o viés em si. Era a pretensão arrogante dos meus pares em se vender como alguém totalmente desprovido de viés. Então eu já discuti com vários deles em programas de opinião, que fique claro. E eles estavam lá para dar opinião. Né? Mas eles repetiam assim, eu não sou esquerdista, nem direitista, nem ista nenhum. Eu sou jornalista. O cara enchia a boca para se vender como alguém totalmente imparcial e tudo mais. E aí você olhava para o cara e falava assim, putz, o cara tá demonizando o Bolsonaro, o cara é implicante com o atual governo, o cara não enxerga nenhuma virtude, o cara passa pano para a esquerda, não sei o quê, e o cara tá se colocando como alguém que tá ali apenas observando o que tá acontecendo. É muita pretensão e desonestidade. Então, um dos meus papéis sempre foi desmascarar meus pares. É por isso que eu não sou de muitos amigos na imprensa. É por isso que uma vez eu fui cobrir a vinda do presidente aqui em Miami, aí eu fui bancar o repórter, coisa que eu nunca fui, nunca quis ser e nunca disse que era, né? Então eu fui lá com o microfone da emissora, fui fazer entrevistas, perguntas. Nos intervalos, eu sentava sozinho numa mesa e a patotinha toda na outra mesa junta. O clubinho todo. E quando eu externei isso no Twitter, uma das representantes desse jornalismo sério, respeitado e renomado, né? Vamos dar nome aos bois, a Verinha, uma datilógrafa muito bem paga, ela veio falar que eu devia ser uma pessoa que era rejeitado na escola, que tinha problemas com isso. Não, nunca tive nenhum problema social, não. Tenho muitos amigos, vou a muitos eventos sociais. Apenas eu achava que ali eu tinha que me isolar para escrever a minha opinião, o mais isenta possível, dentro da minha visão de mundo, daqueles acontecimentos. Enquanto que eu via na mesa ao lado, todos eles debatendo e trocando figurinha, e não é por acaso que saía tudo igual, né? Você leu um, você leu tudo. São os Smiths da Matrix. Tudo igualzinho. Né? Então é porque, tá explicado, né? Eles sentavam juntinhos no almoço e ficavam discutindo. O que você achou daquilo? Que palavra você usaria aqui? Aí sai, pum, um texto monolítico. Então, a imprensa tem corporativismo, a imprensa tem camaradagem, a imprensa tem ninguém solta a mão de ninguém. Eu já ouvi isso de alguns ali dentro. Ninguém solta a mão de ninguém. Então tem clubinho. E eu sou de fora do clubinho. Eu não tenho nem selinho azul no Twitter. Eu sou persona não grata. Eu sou o pária da festa. E eu adoro isso. A última coisa que eu quero é ficar de bem com o clubinho. Com a patotinha, que é um bando de tucanopetista que se acha isento, que se acha imparcial e que está lá defendendo sempre a visão de mundo, abre aspas, progressista. Então, o meu hobby preferido, há muitos anos, é denunciar essa turminha, é desnudá-los em praça pública, é expor o viés para todo mundo. Eu nunca escondi, meu Deus. Eu sou militante de direita, eu fui presidente do Instituto Liberal, eu tenho livros a favor do liberalismo, eu tenho um outro livro, Confissões de um Ex-Libertário, mostrando por que eu virei um liberal com viés mais conservador. Eu sou o primeiro a usar os rótulos em mim mesmo. Eu sou alguém que tem uma visão de mundo liberal / conservadora. Agora, eu debato com gente que diz, eu não tenho rótulo nenhum, eu não tenho visão nenhuma de mundo. Eu olho o fato. E você vai lá e fala assim, tá, abana o rabo como cachorro, late como cachorro, se mexe como cachorro, mas não quer o rótulo de cachorro. Lamento, eu vou chamar de cachorro. E eu faço uma ressalva aqui, que eu reconheço pouquíssimos nessa imprensa, nesse meio midiático, pouquíssimos que realmente fazem jus a esse pedido, a essa demanda de não serem rotulados e não terem tribos. Um deles está aqui comigo, é o Fiuza. Eu reconheço isso no Fiuza e sempre reconheci. Nunca consegui eu mesmo encaixá-lo nos quadrinhos. Porque ele é assim, bicho solto,
pensa por conta própria, denuncia o que acha que tem que denunciar. Se você for espremer, vai ter que ter alguma configuração, porque ninguém consegue fugir 100% de alguma definição, né? Por mais abrangente e elástica que ela seja. Mas eu entendo quando ele rejeita isso, eu entendo a primeira preocupação que ele tem, por isso simplificar e reduzir o debate e ajudar o carinha que é canalha, que é hipócrita, que é oportunista, que fala tudo que ele quer é ser acusado de progressista. Enquanto que ele é muitas vezes uma pena de aluguel, um vendido. Até porque cá entre nós, tem uns jornalistas aí que dão uma guinada de 180 graus da noite pro dia que é inexplicável do ponto de vista ideológico. Eu, em relação às minhas críticas contundentes ao governo Bolsonaro e as mudanças de tom depois, eu expliquei direitinho o que aconteceu. Eu me dei conta ali que eu estava sendo instrumento dessa patota e eu comecei a ver que eu estava exagerando na dose. Eu continuo sendo defensor das críticas que eu fiz, de que a família deve explicações em várias coisas. Eu não sou bolsonarista, isso é uma alcunha que eles me colocam para não ter que debater comigo e com os fatos que eu trago e com as análises que eu faço. Agora, eu não dei nenhuma guinada, eu continuo no mesmo lugar. Eu continuo denunciando a esquerda, a caviar, desde sempre. Eu tenho um livro de 12 anos com esse título. Eu estou na mesma página. O que dizer de alguém que tem um livro País dos Petralhas e hoje é lulista? O que dizer do cara que demonizava o Freixo e hoje pede voto pro Freixo? O que dizer do cara que se dizia conservador e hoje precisa fazer silêncio, um silêncio sepulcral, quando a Roe vs. Wade é revogada na Suprema Corte Americana, porque ele não pode mais falar de aborto porque a patotinha vai expulsá-lo do grupinho e do selo azul. Esses venderam a alma ao diabo. Eu continuo na mesma página. Em termos de defesa de valores, eu fiquei menos libertário, mais conservador, e expliquei isso num livro. Os motivos e tudo que me levaram a isso. Então, eu começo o meu debate opinando e deixando muito claro de onde eu venho. O meu problema não é necessariamente o viés. Todo mundo sabe que a CNN é de esquerda? Ou não? Ou eu preciso falar o óbvio? Todo mundo sabe. Agora, a Fox News é tratada como enviesada. Todo mundo fala, Fox News, republicana, conservadora. A Fox News tem mais democrata no seu quadro de jornalistas, de comentaristas e de entrevistados do que a CNN tem de conservadores. Mas não tem a menor dúvida. Só que a CNN não é vista como a extensão do Partido Democrata. Ela é vista como a imprensa séria, imparcial, assim como uma certa emissora no Brasil. E todo mundo sabe que ela é anti-bolsonarista até o último fio de cabelo de cada diretor lá dentro. Então, de novo, o que me incomoda mais é a imparcialidade falsa, simulada. Se o cara deixar claro, nós somos um veículo com esses e esses valores, essas diretrizes, apontamos para esse lado e pronto. Tá, beleza. Aliás, o jornal mais imparcial de todos, que tem mais pluralidade de fato, que permite o contraditório, que tem mais gente de esquerda à direita, a Gazeta do Povo, ela tem isso. Ela tem lá todos os seus valores divulgados. Textos, aliás, excelentes. Por que os outros não fazem? Por que eles não deixam claro que eles defendem uma visão de mundo progressista, esquerdista, do Estado como locomotiva do progresso, da justiça social e blá, blá, blá? Deixa isso lá confessado, para que na próxima discussão eu não tenha que ouvir de um par meu que é ridículo falar de viés da imprensa, porque não tem mais esquerdista nas redações, não. Isso é paranoia minha, isso é teoria da conspiração. Pelo amor de Deus. Qualquer pessoa atenta sabe que tem 9 pipernos para cada um Constantino.